Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final, programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer um diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre a Segunda Guerra Fria. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a nossa reportagem especial sobre o tema. Após o fim da Guerra Fria, o mundo viveu 3 décadas de um intenso processo de globalização que aproximou sociedades, impulsionou as trocas comerciais e o desenvolvimento tecnológico, transformou a forma de relacionamento entre os estados, as economias ficaram interdependentes e o fluxo migratório cresceu como nunca antes. Foi a vitória do liberalismo e uma janela de oportunidade para muitos países em desenvolvimento. O Brasil, como sempre, deixou a oportunidade passar, enquanto China e outros países da Ásia se transformaram em potências econômicas. Os chineses foram de longe os mais bem-sucedidos. Apesar do regime político fechado, atraíram grandes multinacionais à procura de mão de obra barata, de isenções fiscais e ampla rede logística. Como efeito colateral, economias ocidentais passaram a vivenciar um rápido processo de desindustrialização, com restrição do mercado de trabalho e consequente fragilização da base previdenciária. Paralelamente, o crime organizado, as máfias e o terrorismo também se valeram dos fluxos econômicos e migratórios, da redução do Estado, avançando sobre territórios, infiltrando-se no mercado financeiro, na política, na mídia, blindando-se a ponto de se tornarem grandes demais para quebrar. A instabilidade social decorrente da insegurança, da escassez de trabalho e da fragilização dos estados atingiu pilares importantes do próprio liberalismo e valores comuns à civilização ocidental, realimentando um potente movimento nacionalista que pretende resgatar os pilares dessa civilização. Naturalmente, o regime de cooperação se transformou em competição global, com um realinhamento geopolítico que contrapõe as mesmas visões de mundo que alimentaram a Guerra Fria e que agora também reativam tensões latentes em diversas regiões do planeta. É a ressaca da globalização. Hoje trouxemos para debater o tema o economista e cientista social Marcos Troirro, que até o ano passado era presidente do Banco dos BRICS. Troirro, muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios em Brasília. Eu estou em Brasília, mas você está onde? Em Barcelona? Estou em Barcelona, Cláudio. Boa noite a você, aos amigos da Jovem Pan. Desejar um excelente ano para todo mundo. Excelente. Você é um homem global. Bom, vamos aqui ao que interessa. A gente viu na reportagem que, de fato, nós estamos vivendo um período de reacomodação geopolítica com uma série de frentes diferentes de clivagem. Nós temos uma disputa na seara econômica, nós temos países aí liderados por China, Rússia, um grupo de países que questionam a liderança dos Estados Unidos, aquela liderança que se calcificou, que se consolidou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós passamos pela Guerra Fria e tem muita gente que compara justamente esse período que nós estamos vivendo com o período da Guerra Fria. Você acha que dá para traçar esse paralelo, Troirro? Veja, Cláudio, seguramente nós não estamos mais naquele momento que muitos analistas chamam de unipolar, que emergiu quando, 6 de 1989, caiu o Muro de Berlim. Ou seja, na noite de Natal, em 1991. Mikhail Gorbachev decreta o desmantelamento da União Soviética, em que os Estados Unidos e o Ocidente pareciam ter na mão um horizonte absolutamente aberto, para a implementação de muitos dos valores, dos princípios que acabaram, digamos assim, fazendo com que a Guerra Fria fosse vencida pelo bloco ocidental, ou seja, a democracia representativa, a economia de mercado, o Estado de Direito. Nós não estamos mais nesse contexto. Nós estamos num contexto de uma mega competição entre os Estados Unidos e a China. É uma competição que se dá do ponto de vista econômico, se dá do ponto de vista tecnológico. O Neil Ferguson, como nós vimos aí, um grande historiador, intelectual, pelo qual eu tenho o maior respeito, acha, sim, que nós estamos numa Segunda Guerra Fria. Existe uma diferença importante, Cláudio, entre a atual competição, entre essas duas superpotências, os Estados Unidos e a China, e aquilo que aconteceu durante o período da segunda metade dos anos 40,
até o fim dos anos 80, início dos anos 90, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque naquele momento, você que é um homem que conhece muito relações internacionais também, sabe que havia uma espécie de jogo de soma zero, como se o mundo fosse um tabuleiro e a vitória, o avanço de um determinado bloco significava necessariamente a perda de espaço relativo ou a derrota do outro. Nesse momento em que os Estados Unidos e a China são, respectivamente, a primeira e a segunda maiores economias do mundo, o grau de interdependência, né, de entrelaçamento entre essas duas economias é algo que a gente não viveu durante a Guerra Fria 1.0. Eu conversei uma vez com o Raghuram Rajan, que foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, professor da Universidade de Chicago, foi também presidente do Banco Central indiano, e ele me dizia que tinha feito um estudo sobre as trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética e trouxe esses números ao valor presente. E foi em 1979, um ano antes da Olimpíada de Moscou, em que as trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética tiveram o seu maior número. Foi alguma coisa como 2 bilhões de dólares naquele ano. Ora, hoje, o comércio Estados Unidos-China é de 2 bilhões de dólares por dia. Eles têm um fluxo de investimentos estrangeiros diretos mútuo de mais de 250 bilhões de dólares ano. Nos últimos 20 anos, o principal destino do investimento direto americano foi a China. Nos 20 anos que passaram, o principal destino do investimento direto chinês foram os Estados Unidos. Ou seja, há um grau de interdependência que não havia. Justamente, você, entre esse fim da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Fria e essa suposta Segunda Guerra Fria que nós estamos vivendo, você tem esse período de globalização que você mencionou. Então você tem as economias se abrindo, né, com o liberalismo, vamos dizer assim, conduzindo essas relações, o que faz com que você crie essa interdependência, né, econômica entre os países e torna esse cenário mais complexo. E eu sei que você já escreveu sobre essa recessão da globalização. Quer dizer, é isso, a gente foi ao máximo, a gente esticou a corda ao máximo, porque há um limite para a globalização. O que limitou a expansão, se é possível expandir mais, mas a consolidação da globalização do ponto de vista mais de estabilidade? Por que isso não aconteceu? Por que nós estamos vivendo essa recessão que você menciona nos seus artigos? Cláudio, em 2012 eu publiquei um artigo chamado Risco de Desglobalização. E aí depois, 4 anos mais tarde, antes do Brexit, ou seja, a decisão dos britânicos de sair da União Europeia, e mesmo antes esse confronto, né, ou essa mega competição entre China e Estados Unidos, que levou, sem dúvida alguma, a uma diminuição do fluxo de mercadorias, de capitais, chamado desglobalização, eu achei que era importante nesse contexto, né, no contexto atual, utilizar uma frase um pouco mais precisa para descrever aquilo que a gente está vivendo. Quer dizer, da mesma maneira que na economia você tem períodos de expansão, né, ou seja, quando você tem aí um período seguido, né, de aumento de emprego, aumento da atividade econômica, você também passa por períodos de recessão, ou seja, queda da atividade econômica. Se você levar em consideração que globalização é o resultado de uma maior interdependência financeira, de uma maior e mais extensa cadeia de suprimentos, as redes globais de valores mais densas, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma bola de vôlei que era desenhada na Alemanha, tinha o seu couro sintético feito na Malásia, a sua cola feita na Tailândia, a bola era montada na China, depois a sua embalagem era feita no Japão, a empresa que transporta a bola é uma empresa norueguesa, a contabilidade que rege essa operação é feita na Irlanda, o marketing de comercialização dessa bola, essa publicidade é feita por uma agência de publicidade brasileira, ou seja, era um produto made in the world. Esse é um resultado desse período de globalização profunda que nós vivemos e, claro, nesse cenário de globalização profundo,
um dos principais hubs, né, industriais do mundo foi a China. Agora, por conta dessa necessidade de você diminuir risco, e isso só foi exacerbado, Cláudio, com a pandemia da Covid-19, há uma reorientação hoje, digamos, dos polos industriais do mundo que estão diminuindo a atratividade relativa de se fazer, digamos assim, investimentos em países como a China, né? E aí você tem a emergência de novos centros, como é o caso do Vietnã, como é o caso do México, como é o caso da Índia, né? Que mostram que talvez não exista uma desglobalização profunda, que seria a antítese da globalização profunda, mas há uma recessão da globalização que está buscando alternativas àquilo que foi, digamos assim, esse grande polo fabril do mundo, que foi a China. E essa recessão da globalização, ela traz alguns países, seguramente, que estão vencendo, né? Porque tem mostrado a sua capacidade de se reindustrializar ou de se neoindustrializar. Seguramente é o caso da Índia, que, aliás, é um país que nos próximos anos deve continuar a ter expansão econômica ao norte de 6% ao ano. É o caso, seguramente, do México, né, que tem aumentado muito a sua atratividade, né, como centro para a produção industrial. E mesmo o Brasil tem uma chance importante, porque na medida em que essas cadeias de suprimento são reorganizadas, se o Brasil continuar no seu processo de reformas estruturais, a gente, sem dúvida alguma, tem uma combinação entre tamanho do mercado interno e vantagens comparativas em áreas como a produção de alimentos ou de energia, que podem sim fazer do Brasil uma das economias mais dinâmicas. É uma coisa que está nas nossas mãos, porque o cenário internacional está nos favorecendo. Então, apesar do termo recessão da globalização, esse cenário é um cenário que traz também boas oportunidades para o Brasil. Eu vou chamar de ressaca da globalização, não sei se você vai concordar comigo, porque a gente teve nesse período que você falou, justamente, a China se utilizou disso para mudar seu regime econômico, né? Embora o político permaneça centralizado e fechado, mas ela se abriu a sua economia, se abriu para o capitalismo, se utilizou dessa globalização para gerar emprego, para gerar renda, para atrair a fabricação de tudo que você possa imaginar para a China. E isso fez com que muitos empregos em outros países, os Estados Unidos sentiu isso de forma profunda, né? Você acabou fechando vagas de emprego nesses países. Inclusive, uma das questões que foi levantada pelo Trump lá na primeira eleição dele foi justamente as políticas que permitiram o fechamento dessas vagas. Então, ele falou para aquele americano desempregado, né, que passou, inclusive, a trabalhar no subemprego. Então, a gente teve uma mudança aí. Alguns se utilizaram bem, você citou a Índia também. A Índia se transformou num polo, né, de produção de insumos de saúde, toda a parte também de tecnologia, né, de atendimento. A gente passou aí um período em que muitos dos atendimentos telefônicos, né, de grandes empresas eram lá na Índia, né? Então, você acha que o Brasil usou bem esse período? Poderia ter feito melhor? Como é que você avalia o papel do Brasil nesse período em termos de aproveitar essa expansão, essa globalização e essa liberação? Veja, Cláudio, só uma palavrinha antes, ainda em relação ao tema anterior, que é essa relação, em alguns casos, misteriosa, né, entre globalização, tecnologia e desemprego, né, porque às vezes se argumenta que a globalização tira empregos de determinados setores, e isso é verdade, os transfere para outros países, e que a tecnologia faz o mesmo. Nós vamos levar em consideração que nós estamos vivendo num sistema econômico que é absolutamente dinâmico, e que a evolução e a mudança faz parte, digamos assim, das engrenagens do motor que se opera, né? E eu digo isso muito, Cláudio, porque há cerca de 5 anos eu fiz um estudo que mostrava que se você pegasse os 5 países, né, que mais depositam patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que são países também que têm no comércio exterior uma fonte importantíssima, né, da expansão da sua economia, ou seja, são países muito vertebrados à economia mundial, e nenhum deles você tem a taxa de desemprego superior a 5%. Então, na realidade, o que a globalização profunda mostrou, e aí eu começo a tocar na parte da sua pergunta em relação ao Brasil, é que quando
quando você tem comércio livre, quando você tem comércio mais desimpedido, muitos ganham e poucos perdem. Os muitos são mais silenciosos e aqueles que perdem são mais ruidosos, né? E isso, sem dúvida alguma, gera digamos assim, um clamor que é respondido, às vezes, nas urnas. Mas o fato é que, se você levar em consideração esse período da queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, até muito recentemente, né, o período de globalização profunda, foi aí que nós vimos alguns dos maiores milagres econômicos da história da humanidade. Países que conseguiram, digamos assim, diminuir dramaticamente o número de pessoas vivendo em pobreza por conta também dessa maior abertura à economia mundial. E nesse aspecto, Cláudio, eu acho que o Brasil teve um subdesempenho, né? Nós acreditamos muito ainda em reserva de mercado, acreditamos muito na utilização das tarifas como maneira de proteger a indústria nacional, nós gostamos muito de subsidiar áreas, né, as chamadas campeões nacionais, coisas que não funcionaram no passado, né? Em alguns casos, é claro, sobretudo nos países asiáticos, algumas dessas ferramentas foram utilizadas, mas, digamos assim, substituir importações durante um período de tempo com critérios muito específicos para promover exportações, ou seja, para promover a competitividade internacional. O Brasil não fez isso. Eu quero voltar na economia, mas antes a gente tem de olhar essa Segunda Guerra Fria, se podemos chamá-la assim, em outros aspectos, né? Eu vou colocar, por favor, produção, vamos ouvir o historiador Neil Ferguson, que faz essa comparação da atualidade com o período da Guerra Fria, e ele aponta alguns outros elementos que integram esse tensionamento, não apenas a corrida armamentista, a corrida por armas nucleares. Acho que estamos na Segunda Guerra Fria. Estamos na Segunda Guerra Fria há cerca de 5 anos. A República Popular da China tomou o lugar da União Soviética. Os Estados Unidos ainda são a superpotência do mundo ocidental. E como na Primeira Guerra Fria, há certas implicações claras disso, porque essa é uma Guerra Fria de natureza ideológica. Xi Jinping deixa bem claro que é contra a democracia, é contra o Estado de Direito e é contra a liberdade individual. Também é tecnológico, como a Primeira Guerra Fria. É uma corrida não apenas por armas nucleares, embora seja isso, mas também é uma corrida em inteligência artificial e computação quântica. É geopolítica. Trata-se de regiões específicas, pontos críticos como Taiwan. E é econômica, porque a China é uma economia muito maior do que a União Soviética jamais foi. Portanto, essa é a Segunda Guerra Fria. Agora, as Guerras Frias não são totalmente frias. Uma característica da Primeira Guerra Fria foi o fato de haver guerras quentes aqui e ali. Eu queria te perguntar justamente sobre esses pontos aí de conflitos que muitas vezes eles se desdobram em guerra, né? Em conflitos militares ou em tensionamentos com possível ameaça de deflagração militar. A gente hoje pode falar naturalmente da invasão da Rússia, né, da Ucrânia pela Rússia, a gente pode falar aí até do movimento todo desses grupos terroristas, do Hamas, né, atacando Israel devolvendo, e você tendo aí o Irã municiando de alguma maneira, treinando, subsidiando esses grupos terroristas contra Israel, evitando justamente que você tivesse ali uma pacificação e uma evolução das relações que estavam sendo trabalhadas na região do Oriente Médio. Você tem a própria Coreia do Norte aí agora ameaçando reunificação, ameaçando retomar o conflito militar que estava, vamos dizer assim, latente, mas estava estabilizado. Coreia do Norte que também está fornecendo armamento para a Rússia. Irã, que também fornece drones e outros armamentos para a Rússia. Agora a gente tem até aqui, Troilo, no nosso quintal, aqui na Guiana, o Nicolás Maduro resolvendo fazer aí uma anexação de território da parte de Essequibo, também atraindo a atenção militar, inclusive do Reino Unido, dos Estados Unidos, e a gente tem uma situação também de tensionamento com possível implicação militar. Você enxerga esses hotspots aí como parte dessa reacomodação, como sintoma, como consequência
desta competição? Porque uma coisa é ali a China fazendo, liderando essa competição do ponto de vista econômico, mas o Neil Ferguson falou, né, da questão ideológica que está embutida. E, de repente, você tem a Rússia numa vertente, né, que também, mas que vai mais pelo enfrentamento mesmo militar, sem esquecer, naturalmente, Taiwan ali, a China com Taiwan. Qual é o lugar que ocupa, que essa frente militar ocupa neste tensionamento global ou nesta Segunda Guerra Fria, como a gente poderia classificar? Cláudio, é claro que na Guerra Fria 1.0, se você olhasse o conflito na Coreia, na Guerra da Coreia, aquilo ali era uma guerra no contexto da Guerra Fria maior. Se você olhasse o Vietnã, uma Guerra Fria no contexto da Guerra Fria maior, toda a tensão Estados Unidos-Cuba, debaixo do guarda-chuva da Guerra Fria maior, Angola, debaixo do guarda-chuva da Guerra Fria maior. Você vai encontrar várias dinâmicas beligerantes, né, ou de alta tensão, que automaticamente se imantavam pelas forças da confrontação bipolar, que era uma marca daquela Guerra Fria. Em alguns desses conflitos que você mencionou mais recentes, né, é mais difícil ver, se é que você vai colocar Estados Unidos e China como os dois antagonistas, a mesma clareza que nós tínhamos nesse período anterior. É claro que para muitos existe uma reinvenção da relação estratégica entre Pequim e Moscou, mas isso para mim não é tão claro quando você vai para assuntos geopolíticos, como é o caso da Ucrânia. Mesmo em conflitos no Oriente Médio, como o conflito Hamas-Israel, me parece que ele tem uma dinâmica própria que é muito mais impactante, né, no resultado cotidiano do que o jogo maior das superpotências. Se você for para o campo econômico, né, como no início da sua fala, durante a Guerra Fria 1.0, o Moscou, né, que seguramente era um dos principais pontos de referência, se transitava mais pelos países da Cortina de Ferro ou pelos seus aliados, como é o caso de Cuba. Hoje, a China é um jogador global. De cada 3 países do mundo, 2 têm na China o seu principal parceiro comercial. E, mais uma vez, mesmo os 2 contendores, China e Estados Unidos, têm um caudaloso fluxo de comércio, investimento e interesses mútuos. Se você pegasse na Guerra Fria 1.0, das 10 empresas mais negociadas, de maior valor na Bolsa de Nova York, nenhuma delas fazia negócios na União Soviética. Se você pegar hoje das 10 empresas, aliás, pode até aumentar o número, das 100 maiores empresas negociadas na Standard & Poor's, é muito difícil encontrar uma ou outra que não tem interesse relevante no mercado chinês. Isso também vale para empresas chinesas vis-à-vis o mercado interno americano. Então as coisas ficaram mais complexas. Cláudio. Para encerrar, Troirro, eu quero passar aqui uma sonora rápida de uma fala do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan. Ele fez uma autocrítica aí sobre justamente o liberalismo e falou da necessidade de se estabelecer um novo consenso de Washington. Ele toca em alguns pontos que são importantes e que têm a ver com o que a gente viveu a partir da pandemia. Por favor, produção. Os Estados Unidos não perderam apenas a manufatura. Nós corroemos nossa competitividade em tecnologias essenciais que definiriam o futuro. A integração econômica não impediu a China de expandir suas ambições militares na região, nem impediu a Rússia de invadir seus vizinhos democráticos. Nenhum dos 2 países havia se tornado mais responsável ou cooperativo. Ignorar as dependências econômicas que se acumularam ao longo das décadas de liberalização tornou-se algo realmente perigoso. Desde a incerteza energética na Europa até as vulnerabilidades na cadeia de suprimento, em equipamentos médicos, semicondutores e minerais críticos. Esses eram os tipos de dependências que poderiam ser exploradas para obter vantagem econômica ou geopolítica. Desde que a gente passou pela pandemia, Troirro, me chamou muito a atenção justamente essa história, né, de você ficar dependente da Índia e da China para conseguir combater
uma crise sanitária aqui no Brasil. Você não tinha agulha, você não tinha luva, você não tinha nada, você não tinha vacina, muito menos, você não tinha remédio, você não tinha nada. Tudo você precisava importar e a gente ficou na mão, porque na hora de uma pandemia global, todos os países foram lá também encomendar os seus carregamentos e a gente entrou na fila. Isso abre uma discussão que eu acho que é muito bem colocada pelo Jake Sullivan, que questiona esse liberalismo geral, né? Ou até o papel do Estado. A gente falava de um Estado mínimo, mas hoje eu, por exemplo, já tenho uma visão de um Estado estratégico que precisa pelo menos garantir a segurança alimentar, a segurança sanitária, segurança energética, que é uma questão que foi mencionada ali. Enfim, atuar para proteger a sua população. Efetivamente, o Estado serve para isso. Eu queria saber a tua opinião em relação a esse cenário e a gente vai encaminhando para o fim. Cláudio, eu acho que essa fala do Jake Sullivan, né, que tem mais ou menos uns 9 meses, ela é fundadora de uma nova doutrina econômica nos Estados Unidos que substitui aquilo que foi o consenso de Washington, né, no final dos anos 80, que era um consenso voltado à liberalização, de certa forma era uma súmula de duas experiências, né, a experiência exitosa de Reagan nos Estados Unidos, com aquilo que se acreditava era o caminho mais curto para o desenvolvimento de países emergentes, e isso substituído por um novo consenso de Washington, que é esse que se encontra na voz do Jake Sullivan, em que o termo forte é o termo da segurança econômica, né? Aliás, por falta de uma palavra maior, eu tenho chamado isso de geoeconossegurança, ou seja, como se a economia de mercado, a qual nós estamos acostumados, estivesse nesse momento sob um pesado ataque, e mesmo de países que durante muito tempo abraçaram o liberalismo econômico, como é o caso dos Estados Unidos. Eu não tenho nada em contrário ao desempenho de determinadas funções por parte do Estado em áreas que podem ser consideradas ou estratégicas ou de segurança, sobretudo dependendo da conjuntura. O meu medo um pouco, Cláudio, é que essa visão de que o Estado tem que intervir seja a desculpa para que ele tenha que intervir em tudo. Claro. Então, se pega a porta de entrada, né, da necessidade de você diminuir a sua exposição a este ou aquele país, diminuir a sua exposição a este ou aquele tipo de risco na cadeia de suprimentos, como é o caso da cadeia de medicamentos, né, ou da cadeia de tecnologias da informação, e isso sirva como uma desculpa para a criação de novas empresas estatais, novas atribuições de estados empresários, novas atribuições de capitalismo de Estado, que seguramente não farão bem no limite para o Ocidente e, na minha opinião, não farão bem para o Brasil. Você sabe que em muitos casos, eu gosto de comparar uma música da Gracie Jones, dos anos 80, que ela diz o seguinte: I am not perfect, but I'm perfect for you. Eu não sou perfeito, mas sou perfeito para você. O liberalismo seguramente não é perfeito, mas em muitos casos ele é perfeito para o Brasil, sobretudo do nosso histórico, né, de superintervencionismo estatal, que durante muito tempo deixou o Brasil longe, né, dos grandes centros de prosperidade do mundo. Então eu vejo isso, mais uma vez, como um risco, mas também é uma oportunidade, porque na medida em que alguns dos preceitos da geoeconossegurança têm que ver com você fazer negócios com países amigáveis, que respeitam regras democráticas, que respeitam o Estado de Direito, que estão mais próximos do ponto de vista geográfico, né, do que foi a distância entre o Ocidente e a Ásia, particularmente nessas últimas 3 décadas. Mais uma vez eu vejo isso como um jogo aberto, né, um jogo que está sendo redistribuído e que pode, mais uma vez, gerar bons resultados para o Brasil. Excelente. Bom, Troilo, gostaria de ter mais tempo aí para a nossa conversa, mas infelizmente a gente chega ao fim. Pessoal, hoje tivemos aí a participação do economista e cientista social Marcos Troilo. Muito obrigado pela presença. A Jovem Pan mantém o compromisso de trazer outros grandes temas e importantes nomes. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.